paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3. Capítulo 2, Efésios, a conduta da igreja. No capítulo 1, Efésios, a chamada da igreja, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, introdução à epístola aos Efésios. Qual o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa salvação? Tópico 2, a edificação da igreja. Qual a base sobre a qual a igreja está edificada? E hoje, no tópico 1, andar em cooperação e santificação. Observe, amados, esse trecho constitui a aplicação das verdades ensinadas por Paulo nos capítulos de 1 a 3. Ele já nos explicou que somos escolhidos por Deus para nos assentarmos nos lugares celestiais com ele, demonstrando sua graça e sabedoria. Agora, Paulo desvenda como este nosso chamamento divino deve influir na nossa vida cotidiana. Ele começa a lição prática dizendo, versículo 1, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Entenda, mas o modo de andar cristão abrange diferentes áreas. Primeiro, cooperação, a nossa convivência com os outros crentes. Segundo, santificação, a nossa separação do mundo. Terceiro, submissão, o nosso comprometimento no lar e no trabalho. No capítulo 4, do versículo 1 ao 6, Paulo não supõe que os crentes se deem bem automaticamente, por serem crentes. Exige-se um esforço consciente da parte de todos para manter-se a harmonia no corpo de Cristo. Por isso que Paulo nos exorta individualmente a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, no versículo 3. Então, tais esforços não se realizam por meio de programas e cultos especiais, sendo através da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, como diz no versículo 2. Então, é essencial mantermos essa harmonia e unidade. Não deve haver dissensão doutrinária na igreja, pois só há um corpo e um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Já nos versículos 7 a 13, nos ensina que o corpo de Cristo contém muitos membros e que cada parte do corpo possui seu próprio dom, a ser oferecido em benefício da saúde do corpo inteiro. O crente não deve buscar, através de rivalidades e concorrência, uma alta posição na igreja, nem na obra do Senhor. Os homens são dádivas de Cristo, vocacionados por ele e concedidos à sua igreja. Observe, irmãos, por esse motivo, a liderança deve ser colocada inteiramente nas mãos do Senhor, para que ele aponte a pessoa certa para a posição certa. Amém? Observe, mesmo Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, ele subiu ao monte e orou a noite toda para que Deus revelasse a ele quem seria esses 12. Amém? Então, nós também devemos fazer a mesma coisa com relação a lideranças. Então, Paulo sublinha o fato de ser resultado da unidade, o crescimento da sua igreja. Não necessariamente em termos numéricos, mas em termos de maturidade espiritual. Amém? Ou seja, os crentes não devem ser mais crianças espirituais, agitadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas devem ir crescendo e amadurecendo na fé. Assim como se dá o crescimento do corpo físico, quando todos os seus membros e órgãos funcionam bem e se complementam mutuamente. Assim também a igreja crescerá espiritualmente se todos os seus membros estiverem bem ajustados no corpo e funcionando harmoniosamente em amor. Paulo encoraja os efésios a viverem separados do mundo e chama a atenção para o fato de que as nossas vidas são completamente diferentes do viver mundano. Esta diferença é explicada por 3 contrastes. Amém? O contraste entre o velho e o novo homem, entre as trevas e a luz,
entre o estar cheio de vinho e estar cheio do Espírito. Já dos versículos 17 ao 24, o contraste passado e presente. A expressão-chave desse trecho é o versículo 17: não mais andeis como também andam os gentios. Ou seja, Paulo descreve o raciocínio fútil dos pecadores a se desculparem por seus pecados. Então, tais pecadores têm endurecido seus corações em relação a Deus, ao ponto de se tornarem insensíveis à sua voz e totalmente dissolutos nos seus pecados. É o versículo 18 e 19, irmãos. O crente, no entanto, não anda mais em ignorância e dissolução, pois ele sabe que a verdade está em Cristo. Ele tem, amados, a mente renovada e sabe encarar o pecado devidamente. Assim como uma pessoa tira a sua roupa velha e veste uma roupa nova e limpa, o apóstolo diz que nós devemos fazer: despojar-nos das atitudes do velho homem, incrédulo, e revestir-nos das atitudes do novo homem, o crente. Você pode ver isso aí nos versículos 21 a 24. Vejamos os seguintes contrastes de perspectiva entre o velho homem e o novo homem, alistados ali em Efésios, no capítulo 4, versículos 25 ao 32. Tirar o velho homem, a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, cólera, ira, gritaria, etc. Vestir um novo homem, verdade, trabalho, auxílio ao necessitado, palavras edificantes, benignidade, compaixão, perdão, amor, etc. No capítulo 5, do versículo 1 ao 14, o contraste das trevas e a luz. Paulo passa a contrastar o crente com o incrédulo, observando que os crentes têm que seguir o exemplo de Cristo, em vez do exemplo do mundo. Ele nos relembra, amados, nossa antiga condição de pecadores, descrita como trevas, a qual se contrasta com a nossa atual iluminação divina em Cristo Jesus. Nossas antigas práticas foram obras infrutíferas, mas as obras praticadas na luz de Deus produzem bom fruto: a bondade, a justiça, a verdade e o amor. Versículo 8 ao 11, amados. Então, Paulo nos lança um desafio, como pai a um filho, no sentido de despertarmos, pois a escuridão da noite já passou e andamos na perfeita luz que Cristo dá a nós, os filhos da luz. No versículo 14 diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nos versículos 15 a 21, o contraste de estar cheio de vinho ou do Espírito Santo. Observe, amados, mostra aqui mais uma vez a diferença entre o crente e o incrédulo. Desta vez, em termos de controle da vida. O incrédulo, ele é desleixado no seu modo de viver, como o bêbado, que deixa que a sua vida seja controlada pelo vinho. Os efésios, descrentes, eram adoradores do deus Baco, que é o deus do vinho, né? Que também originou ali aquela festa chamada de Bacanal. Okay? Em contraste com estes, os que querem adorar o verdadeiro Deus devem procurar ser cheio do Espírito. Mas observe, é um paralelo. E muito interessante, que o fato é que os crentes, quando foram ali batizados com o Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, eles estavam cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas eles foram acusados de estarem embriagados, né? Sob efeito de vinho. E para nós terminarmos a aula de hoje, Paulo não vê esse enchimento como uma experiência que acontece somente uma vez, mas como uma experiência contínua. Amados, isso é enfatizado pelo tempo do verbo, que indica ser continuamente cheio do Espírito. O crente deve ter um relacionamento com o Espírito Santo, que o leva a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, a ter um relacionamento, entenda isso, um relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento tem que ser diário, amém? Então, na próxima aula, tópico 2, andar em submissão e proteção.
Vamos responder as seguintes questões. Segundo Efésios, capítulo 5, qual o âmago da submissão bíblica? Quais são as peças da armadura espiritual do crente? Amém, amados? Então, observe como nós estamos aprofundando na palavra de Deus, cada vez mais conhecendo, né, os ensinamentos que Paulo transmitia para os irmãos, a igreja primitiva daquela época, que é bem viva nos nossos tempos. Então, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, nós temos que fazer e desenvolver o nosso chamado, o nosso comissionamento, né? E fazer a obra do Senhor, enquanto há tempo. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Divulgue esse canal para outras pessoas, para que eles também possam ser atingidos pela palavra de Deus. E eles possam também ter a oportunidade de escolher o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.